Só crê verdadeiramente aquele que vive como crê. É com essa frase de São Gregório Nazianzeno que nós começamos a meditação de hoje, dessa quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na primeira semana de 2025 e também no tempo do Natal antes da Epifania do Senhor. Hoje comemoramos essa solenidade importantíssima, é dia de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, ambos doutores da Igreja. Por meio de sua vida, que é um grande testemunho, iremos compreender o Evangelho de hoje, que nos ensina isso: viver de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou plenamente a viver, dar razão de nossa vida plenamente pela fé. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que neste ano de 2025, após realizarmos é, um grande exame de consciência e renovar a nossa esperança na nossa própria conversão, peçamos ao Espírito Santo que produza essa santidade em nossas vidas, por meio da intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje está narrado em João, capítulo 1, versículos de 19 a 28, e diz o seguinte: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto: Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim, e eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Meus irmãos, a linguagem de São João é extremamente impactante. Ela é forte, ela é precisa, ela dá ao nosso coração um entendimento bastante contundente da palavra. E aqui a gente vê que há uma preocupação em São João de narrar esse evangelho, nos dando a entender a verdade, a necessidade da verdade para o correto discernimento de todas as coisas. Então nós vemos aqui uma cena em que os fariseus mandaram sacerdotes, levitas ali para irem atrás de São João Batista para perguntar, questionar qual era aquela obra que ele estava fazendo, né? Se ele era o Messias, se ele era Elias. É claro que a depender de sua resposta, respostas algumas que eles até temiam, sabiam, né, que a consequência disso seria grave no meio deles, ou expulsão, ou morte, ou condenação, ou prisão, seja lá o que for. Mas existe aqui um desejo muito grande de São João de fazer com que a gente olhe para essa leitura e se preocupe muito em encontrar a verdade, né? Não a verdade de uma maneira relativa, de uma maneira superficial, né, que corresponda aos nossos interesses, mas aquela límpida e clara verdade profunda que vem de Deus, que está superior a nós, que é um valor que nós não podemos deixar de buscar e de deixar com que a verdade desnude tudo, seja errado ou seja bom, ou seja, que a verdade torne ainda mais clara as boas obras praticadas sobre sua luz e também a verdade torne mais evidente e condenável aquilo que não apraz à justiça, ao bem, ao coração do nosso Senhor. É tanto que, na primeira carta de São João,
lá no capítulo 2, versículos de 22 a 28, ele diz o seguinte: quem é mentiroso? Mentiroso é aquele que nega que Jesus Cristo é Cristo, né? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. É aquele que nega o Filho e também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. E aqui, ao falar dessa maneira, São João explicita para nós, de maneira muito clara, quem é o Cristo, né? Que Cristo é o Filho de Deus, Filho unigênito do Senhor, que além disso, ele é o nosso Salvador, que ele é Deus, e junto com o Pai e com o Espírito Santo guardam esta mesma natureza, né? Então São João dá uma evidência aqui claríssima da Santíssima Trindade. E a gente percebe também que a mentira é negar esse bem, é negar a verdade, é negar a existência de Deus, o seu amor, sua misericórdia, sua revelação. Tudo isso é trabalho do anticristo. E a gente percebe isso como obra satânica, como obra anticristã desde Gênesis, né? Em que a serpente, né, Satanás, iludindo o coração dos homens, de Eva e de Adão, os fizeram crer que Deus não fosse bom, que Deus não fosse absoluto, que eles mesmos eram maiores ou pudessem ser maiores do que Deus, dando-lhes um apetite desobediente, corrupto. Só que o problema foi que eles deliberadamente escolheram a mentira, né? Optaram então por comer daquele fruto que era proibido por Deus. E assim se viram nus, diante de uma realidade nova e decaída, no qual eles não conseguiam mais ver o bem que era Deus absoluto. Isso estava longe do seu alcance. Eles tentaram ver a Deus, mas apenas escutaram a sua voz e viram seus passos na relva, mas não viam mais a Deus. Não viam mais a si mesmos como dom um do outro. É tanto que se omitiam, se esconderam de Deus e se esconderam de si mesmos, por meio da cobertura de suas genitálias, que eles não mais enxergavam como pureza, como dom, como bem de Deus, como algo lindo e perfeito nas mãos do Criador, mas passaram a ver como lugar de poder, corrupção, sujeira, né? Algo que pudesse macular a natureza dada por Deus a eles mesmos. E então eles se esconderam, se esquivaram desta verdade. É por isso que, para que a verdade venha de volta ao coração humano, é necessário preparo. E São João Batista, diante dessa verdade, não a negando, mas tornando ela clara e límpida ao coração, começou a ser essa voz que prega no deserto. Ou seja, o jardim do Éden, no qual habitava Adão e Eva, não é mais um jardim, tornou-se seco, árido, sem vida, inóspito. E assim é o nosso coração sem Deus. Somos um ser amputado, porque passou a nos habitar uma mentira soprada aos nossos ouvidos desde o princípio, lá atrás. Esse espírito que diz ao homem que Deus não é bom, que nós não podemos ter comunhão, que não podemos alcançar a verdade, que nós não fomos feitos para a comunhão e que nós podemos ser deuses de nós mesmos. Bom, meus irmãos, aquilo que era prazível e bom, como no jardim, lá no Éden, tornou-se um deserto. E é necessário então que uma voz venha preparar, porque Jesus vai entrar nesse deserto e torná-lo vivo de novo, torná-lo aprazível de novo, por meio do resgate pleno da verdade. Verdade essa que, por exemplo, São Gregório Nazianzeno e São Basílio Magno combateram já no início ali da Santa Igreja, né? Então a gente sabe que São Basílio, por exemplo, como bispo, ele praticamente substituiu apóstolos, né? E por meio dessa amizade tão grande entre os dois, eles combateram uma das principais heresias no início da igreja, que era a de dizer que Jesus não era Deus, que era apenas um apóstolo, que era apenas um discípulo perfeito, era o Senhor e tudo, mas não era Deus, não carregava essa divindade, né? Existem até hoje seitas que costumam dizer assim, né? Que ele é o profeta, mas que não guardava essa natureza divina. Talvez as pessoas que pregam isso não percebam ou não queiram a comunhão plena
que Deus, fazendo-se homem, quer estabelecer conosco. E que na nossa natureza é necessário viver uma santidade muito plena, porque, como São Basílio costumava dizer, quem crê de verdade, só crê de verdade é aquele que vive como crê. Então há um peso, há uma responsabilidade para aquele que assume sua fé. É necessário buscar ser Cristo, ser perfeito, ser santo, viver a verdade, acolher a verdade, abandonar a mentira, abandonar a idolatria dos prazeres, do dinheiro, da corrupção, do orgulho, da vaidade, né? Enfim, é necessário ajustar o coração. Por isso que estávamos ontem falando sobre fazer propostas para 2025 de santidade, né? Temos rezado suficientemente? Um dia desse eu ouvi na Santa Missa, né, o padre falando de maneira muito acertada que a gente deveria rezar conforme são as batalhas que enfrentamos contra a santidade. Ou seja, se temos batalhas espirituais, visuais, afetivas, emocionais para não sermos santos, quanto maiores elas forem, mais deve ser então a nossa oração. Faria sentido, por exemplo, se eu tivesse em convívio pleno só com os santos e só visse belezas e só visse a comunhão com Deus, eu já estaria em oração, né? Então eu não precisaria rezar mais. Mas é isso que a gente vive? Ou o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente convive, o que a gente testemunha o tempo inteiro é baixo, decaído, depravado, distorcido, mentiroso, ausente da verdade, desertificado. É, por isso, a nossa oração deve ser não o terço, mas o rosário, né? Não apenas a missa no domingo, mas diária. Não apenas confissão de mês em mês ou uma vez por ano, mas quinzenal, quiçá semanal, né? Nossa conversão deve ser plena. Abandonar os pecados mortais. Eis aí uma proposta que eu fiz para cada um de vocês e para mim também ontem, e eu reforço, não esqueça, renova esse propósito todos os dias. Não pecarei mortalmente. Né? E daí crescer e crescer e crescer. Buscar conhecer Jesus cada dia, cada dia. Bom, São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno viveram nesse século, né, o século IV, meados do século IV, então descenderam primeiro aí daquela primeira igreja e eles perceberam a necessidade de já, né, afugentar os prazeres e as confusões humanas, as confusões do século, né, que já estavam bem decaídos ali, principalmente na iminência de uma ruptura moral e ética na própria Roma, que mostrava que logo logo iria ruir. Tão desiluminada e baixa que era. Tanto que tiveram que lutar contra heresias pregadas pelos próprios imperadores, como o arianismo que eu acabei de dizer. Mas eles encontraram na vida monástica, na vida de oração, na vida de jejum, na vida de recolhimento, uma maneira de sustentar a igreja e de atrair muitos corações, né? Então, até mesmo dele se diz o seguinte: quando me dei conta da prodigiosa eficácia da dialética de Basílio, aqui é São Nazianzeno dizendo, eu me uni a ele, e assim entre nós se acendeu a chama de uma amizade, que não foi simplesmente uma faísca, mas um farol alto e luminoso. Então aqui também os dois nos ensinam uma virtude que devemos buscar neste ano: boas amizades, bom convívio, pessoas de espírito novo, renovado, grandioso, que nos impulsionam, nos levam para a santidade. Eles encontraram isso entre si, né? Por isso que o dia deles é celebrado em conjunto, não só porque viveram juntos, nasceram no mesmo ano, né? Morreram próximos também, mas porque tiveram uma vida em comum que acendeu essa faísca, um farol alto e luminoso que os levavam para a direção de combater as mesmas heresias e de proclamar a mesma fé. E eles dizem também, né, em torno de nós se havia formado uma significativa comunidade de jovens, os quais tinham Basílio como orientador, né, São Nazianzeno falando, e a mim como pregador. Ou seja, esses ambos doutores da igreja, né, escreveram muito sobre o que é necessário para a vida da igreja que iria se seguir a partir dali. E aí pregaram silêncio, oração, jejum, devoção mariana,
meditação da palavra, comunhão, eucaristia, né? Sacramentos. É belo ver que eles foram responsáveis, por exemplo, por inaugurar praticamente a vida dos monges, né? A vida monacal no Oriente, porque no Ocidente, São Bento, Santo Antão já tinham sido bem profícuos, né? Nesta atividade. Mas tudo isso, né, que se fez, se revigora, se torna evidente nesse evangelho de hoje, né? É necessário fazer isso, aplanar o caminho do Senhor, combater as mentiras e viver plenamente a verdade. E é por isso que o batismo de São João Batista foi necessário, porque ele nos fazia precisar, né, entender a necessidade de conversão, de abandono de pecados e de viver o que ele mesmo pregava: jejum, oração, abstinência, oração. E se os fariseus tivessem reconhecido isso, teriam visto a verdade que São João acabou de falar aqui no versículo 26. Eu batizo com água, ou seja, é um preparo, é uma purificação, mas no meio de vós está aqueles que vós não conheceis. Olha que tristeza isso, né? Ter no nosso meio alguém que eu não conheço. E Jesus, né, está no meio de nós. É uma verdade proclamada o tempo inteiro pela Santa Igreja, todos os dias na Santa Missa. Ele está no meio de vós. Precisamos reconhecê-lo, amá-lo, deixá-lo ser amado, né? Torná-lo amado pelos corações. Viver a verdade que nos aproxima dele e que nos diz que a santidade é necessária. É preciso que o nosso coração entenda a necessidade de viver como se crê. E apenas isso vai tornar o nosso credo verdadeiro. Deus abençoe vocês. Tenham um santo dia. Tchau.